Ô, benção. Não, você tá gravando, deixa sua palhaçada. Se eu for aí e tiver no REC, então tá gravando. Tá. É, coisinha de Jesus. Ó, ele é o cara que passa o remédio pra doidinho, viu? Oh, seja bem-vindo. É. Pode deixar aí uma receita. Tu pode deixar uma receita pra ele, Rodrigo? Muito bem-vindos ao Café com Pace e este episódio é o de número 20. Hoje eu estou aqui com Rodrigo Gomes, que é psiquiatra, corredor, marido e faz mais alguma coisa além disso? Até agora não, né? Até agora não. Tá bom, né? Tá bom. Tá já. bom, né? Tá. E que vai dar aqui uma breve de uma explanação dele próprio, obviamente, porque ele precisa se apresentar para a nossa comunidade. Rodrigo é um rapaz que está passando por um processo bem interessante e que, assim, tocou meu coração quando a esposa dele que está ali nos bastidores, maravilhosa, também corredora, me falou. E nada melhor do que Novembro Azul para a gente falar sobre tema que também é tão preconceituoso quanto o próprio Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. Mas o tema que vamos abordar hoje aqui com o Rodrigo é outro bem diferente. Vamos com a gente. Rodrigo, se apresente, diga sua graça. Pronto, então assim, meu nome é Rodrigo, né? Sou de Campina Grande, né? Nascido lá, a terra, né, aí do forró. Não vou entrar em discussão. Não, por favor, menos, viu? Porque se for para entrar em discussão de Caruaru, né, com Campina não vamos Grande, polemizar, né? Não, aqui o tema não é polêmico. Não é polêmico. Mas, assim, de Campina Grande, eu passei um tempo morando aqui em Recife, né? Morei nos Aflitos um tempo, né? 2 anos, por aí mais ou menos, de 15 para 16 anos. Voltei a Recife voltei a Campina Grande para fazer medicina. E aí, depois de concluir medicina, fui morar em João Pessoa e passei 3 anos fazendo residência de psiquiatria. Depois que eu terminei a residência de psiquiatria, foi um período um pouco difícil para mim. Por quê? Porque aquela questão, né? Você começa a trabalhar, enfim, dá mais enfoque à carreira, né? E lá eu trabalhava bastante, direto, viajando, enfim. E aí foi quando eu comecei a me descuidar realmente da saúde, né? Então, por um acaso do destino, eu fiz um concurso aqui em Recife e passei, né, para ser médico da prefeitura. E depois passei para ser médico do IFPE, como perito, né? Atuo como perito psiquiátrico lá no IFPE, Instituto Federal aqui de Pernambuco. Então, eu olhei para minha esposa e disse, e agora? A gente está com 2 empregos, vamos para Recife, né? Encarar. Sabia que é uma cidade, uma capital, né? Assim, maior que, lógico, João Pessoa. E lá é onde mais populosa, mais clientes, mais problemas, né? Mais problemas, muitas cabeças. E lá tinha meus pais que moravam perto da gente. Então, assim, foi de certa forma, foi uma decisão muito difícil, né? De vir aqui para Recife. Mas aí, quando aqui a gente chegou, mais ou menos em 2018, em janeiro, começaram a vir os próprios problemas relativos à obesidade, né? Antes de entrar no problema da obesidade, vê mesmo a época que ele chegou, 2018. Aí veio logo a pandemia na sequência. Eu quero Exatamente. sair. Juntou o sujo com o mal lavado, olha, né? Vai, conta. E eu acho que, como você falou do Novembro Azul, né, eu acho que está muito nessa dinâmica um pouco masculina da gente muito se dedicar ao trabalho, né, e negligenciar a saúde, né, que é o principal. Claro. E aí, quando eu aqui cheguei... É muito comum isso. Quando eu cheguei aqui em Recife, né, eu digo assim, foi um dos períodos mais difíceis, assim, foi 2018, 2019, onde... Na verdade, assim, eu tinha, na época, né, um grave problema de refluxo gastroesofágico, né? Então, assim, ao longo da noite eu me acordava várias vezes com aquele refluxo e regurgitando mesmo, né? Aquela, enfim, terrível. E se eu conseguisse vencer o refluxo ao longo da noite e conseguisse dormir 3 ou 4 horas, me acordava todo dolorido, ou seja, minha noite era péssima. Assim, eu acho que dormia 2, 3 horas à noite. E assim, realmente meu peso estava o máximo, né? Você vê, 1,70 m, estava pesando 133 quilos. Caramba! Muito peso. Aí o que aconteceu? Eu realmente decidi, não, vou fazer uma cirurgia bariátrica. Assim, meio que em desespero, né? E aí conversei com minha esposa, fui no médico, fiz todo o planejamento, né? Peguei lá os laudos direitinho, né? Fui na Unimed lá, que é o meu plano, eles autorizaram.
Mas é o que aconteceu. Aí quando foi na hora mesmo da gente fazer a cirurgia, aí eu acho que minha esposa ficou um pouco Aí tu, desesperada. Foi, aí aquela questão. ele nem viu. Aquela questão que era, né, assim, uma coisa, não, eu vou fazer. Começou a me mexer muito, né, também com minha esposa. A gente estava também sozinho, numa cidade É uma decisão diferente, bastante né? difícil. E a gente sabia que também, assim, a questão da cirurgia bariátrica, ela envolve não só a própria cirurgia, né, mas todo o acompanhamento, claro, antes, depois. E aí o que aconteceu? Aí foi quando eu comecei a, não, vou fazer ali uma dieta, um regime, sei lá o quê, e eu vou começar a caminhar. E lá no IFPE tem um campo lá atrás, que é tipo um campo onde, né, de futebol, e eu comecei a caminhar lá mesmo. Eu disse, não, vou fazer o seguinte, eu antes de chegar no trabalho, eu vou dar uma caminhada ali, né? E aí, quando Mas, menino, peraí, só um minutinho. Que graça da molesta é essa? Eu pedi pra tu dizer teu nome, tua profissão, tu dizer tua graça. Tu já tá contando tua vida toda, é um diário, é? Eu só, pronto, virei a psicóloga, Neidinha. Como é isso, hein? Tô brincando, minha gente. Tô fazendo a terapia aqui. Fazendo a terapia aqui. Vamos. Eu tô brincando, vamos Nada, lá. isso. Mas aí, o que aconteceu? Aí comecei a fazer as caminhadas, né, lá no IFPE, e aí foi quando começou, né, aquela questão de querer também fazer algumas corridas, né? E mas aí, já foi lá na... Não, aí eu comecei lá, né? Mas aí o que aconteceu? No outro ano, né, em 2019, eu comecei, fazia aquela coisa, né? Começava a emagrecer, aí no finalzinho do ano aí começava a ganhar peso novamente. Então, era uma luta. Aí em 2019 teve uma corrida, que era a Corrida São Lucas. Sim. Que era uma corrida que era promovida pelo CIMEP, né? Que é o Sindicato dos Médicos aqui de Pernambuco. Eu sei demais. Você sabe, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Eu fiquei, não, eu quero fazer aquela corrida, eu achei interessante, né? Pelo menos a tua corrida, né? Tu fazia as honras, né? Exatamente. Pela fé, né? Aí minha esposa na época fazia psicologia, né? Na Fafiri. E aí... Peraí, para. O Alex, presta atenção. É um psiquiatra e uma psicóloga na mesma casa. Isso dá certo, Alex? Medo, hashtag medo. E aí o que aconteceu? Aí ela tinha um colega que, né, já estava num grupo, né? Que é o grupo Titânio, é o grupo que eu corro. E aí o que aconteceu? Aí foi quando a gente sentou, não, vamos começar, né, fazer um treinamento para fazer uma corrida de 5 quilômetros, né? E, assim, e a São Lucas foi 5 quilômetros? Foi 5 quilômetros ali, né? Assim, era o máximo que eu podia, né? Assim, naquela época. Foi um ano de treinamento, assim, bem organizadozinho. Mas, assim, ali foi uma coisa encantadora, né? Porque, na verdade, eu vou te falar, eu já tinha tentado vários esportes na minha vida, né? Começava um pouquinho, aí desistia, academia, quantas e quantas vezes eu já paguei e nunca continuei. E não continuava. Né? Mas assim, aqui dali para mim foi uma energia diferente mesmo, né? Eu gostei do clima, né? Gostei do grupo. E, poxa, eu vou continuar, eu vou manter os treinos. Que massa. E isso daí foi 2019, né? O que aconteceu em 2020, pandemia. Né? Aí, então, a coisa desanda tudo. Realmente, assim, lógico, tive reganho de peso, né? Basicamente eu voltei ao que estava antes, né? E aqui dali, logicamente, desmotiva. Mas a gente continuou, né? Quando começou vamos permitir, né, que a gente pudesse, né, fazer algumas caminhadas. O bichinho da corrida já tinha picado você, né, meu bem? Já tinha. Aí você já estava com envenenado, né? Então, isso aí foi. Isso é bom. Você tá vendo como o bichinho da corrida é bom? É verdade. É bom, ele é perene. Exatamente. E aí quando eu comecei a correr, né, e novamente quando abriu, e associar também a treinos de musculação. Nessa época eu estava sozinho, aí foi quando minha esposa começou também a me acompanhar, né? E aí foi, assim, para mim foi realmente uma virada de chave, uma motivação. Por quê? Porque há quanto tempo você está trabalhando essa questão? Porque, assim, eu me lembro de você na academia, e algumas vezes nas pistas. A gente já cruzou algumas vezes pelas nossas pistas do Recife. Isso. Mas, assim, eu percebo nitidamente que você já está bem mais magro do que a época da academia. Existiu algum start, alguma coisa que, de repente, você, poxa, agora deu... Não, veja só, o grande start, assim, que eu comecei a ter foi tratar a obesidade como ela é, que é uma doença. No meu caso, é uma doença. Então, aceitar que a obesidade é uma doença. Exatamente. Então, assim, para mim foi o ponto de partida, né? Até porque, na verdade, assim, eu sempre fui aquela criança gordinha, né? Aquela coisa toda. Então, na adolescência eu consegui emagrecer, dei aquele estirão,
fiquei magrinho ali até no finalzinho, mais ou menos, um pouquinho, um ano antes da faculdade. E aí depois que comecei faculdade, comecei a trabalhar, enfim, né? Então, naturalmente, eu fui ganhando peso. Uhum. Então, assim, o que eu antigamente achava que era algo estético, o que foi mudando foi eu percebi que era basicamente uma doença e que precisaria ser tratada, como qualquer outra doença. Essa concepção, inclusive, eu fui tendo mais agora recentemente, porque que pareça, desde 2018 eu estou dessa de emagrecer, No enfim, estica e puxa. mas exatamente. E aí eu sempre falo assim que eu começo em janeiro, fevereiro, aí consigo lá o ano todinho, né? Engraçado, né? Esse marco, janeiro e fevereiro. Eu sempre Isso. digo assim às pessoas: não deixe para o começo da semana, não deixe para o começo do ano. Tudo que você pode fazer hoje, você tem que começar hoje, não? Hoje, exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? Eu perdi ao longo do ano, né? Fazendo dieta, atividade física, né? Mas quando era geralmente aí em dezembro, novembro, eu ganhava muito peso. Era coisa de 15 quilos em 3 meses, assim, uma coisa absurda, né? E aí eu fui entendendo o porquê, né? Assim, disso, né? Uhum. No nosso organismo. Né? O que basicamente acontece é que quando a gente chega num determinado peso e você sai daquele peso inferior, naturalmente seu organismo ele quer defender aquele nível, né, que a gente chama de um set point hipotalâmico, que é uma região do cérebro que ela é Entendi. responsável por regular nosso metabolismo. Então, quando você começa a emagrecer, aí tem algo no seu organismo que diz, olha, você está perdendo peso, você vai ter que voltar para aquele nível que você estava antes, tá? E aí já estudos mostram que quando você começa a fazer atividade física, você começa a perder basicamente seu metabolismo baixa em torno de 100 calorias e seu comportamento de procura alimentar aumenta 300 calorias. Ou seja, você diminui 100 de metabolismo e aumenta 300 de comportamento alimentar, né, de procura, e aí você tem um excesso de 400 calorias que você naturalmente vai, né, assim, e vai ganhar aquele peso, né? E o que aconteceu? Eu também passei por muitos tratamentos intermitentes com essas medicações, porque agora, né, são as canetinhas que o pessoal está em moda, que estão usando, né? E é assim, é interessante que o nome canetinha, né, assim, quando a gente coloca, né, é uma coisa muito, vamos dizer assim, é uma coisa muito, assim, que não diz respeito ao objetivo da medicação, né? É meio pejorativo dizer Pronto, você tirou as palavras, a palavra da sua boca. da Entendi. minha boca, é pejorativo. É pejorativo, É exatamente. pejorativo. Agora, por quê? Porque, assim, se associa muito à obesidade a questão estética. É. E não é. A questão da obesidade, dependendo do nível que você tem, é uma doença. E, como tal, precisa ser tratada. E o tratamento, como você faz... E é uma doença também mental, né? Não, é justamente isso. Aí onde é que eu fui, Porque comecei... existem dois fatores. Assim, eu entendo que existe, claro, o fator fisiológico, o fator de assim, de fisiologia mesmo, de anatomia, né, como se posso dizer, Exatamente. mas existe também o lance psicológico, tanto que quando os pacientes de bariátrica, eles saem de uma sala de cirurgia, eles precisam fazer um tratamento psicológico muito forte, que é para poder o corpo, não só o corpo entender, mas a mente também entender que ele não é mais obeso, que ele não pode comer mais aquela quantidade, que ele não deve ultrapassar os limites. Eu acho que tem um mix aí de mente com corpo, não tem não? Na verdade, tem. E na verdade, na cirurgia bariátrica, né? O que é até recomendado é que você faça antes, né? Ali, lógico, e imediatamente preparativo, após. né? Porque, assim, a terapia me ajudou também a entender isso. Porque eu acho que quando a gente vê essa questão da obesidade, a gente tem que entender o impacto, né, na sua vida como um todo. Existe um Claro. impacto simbólico, né? Claro. Você, às vezes, como obeso, você tem certas dificuldades, Sim. que é devido a uma restrição física. Por exemplo, você vai numa loja para comprar alguma roupa e não consegue achar uma roupa para você. Aquilo vai diminuir sua autoestima. E aqui, quando você diminui a autoestima sua, não fica só restrito apenas à questão da obesidade, mas ela começa a contaminar outras áreas da sua vida. Então, às vezes, você está com uma baixa autoestima na questão do peso, mas às vezes você também começa a ter uma baixa autoestima em relação ao trabalho, você começa a ter uma baixa autoestima em relação autoconfiança, né? No final das contas, acaba indo para o lixo, né? Exatamente. Porque você acaba se deteriorando de todas as formas, se autopunindo, inclusive, de todas as formas. E você não é suficiente para nada do que você faz. Tem pessoas que conseguem lidar assim mais com essas questões, assim, mas tem outras que Sim. particularmente assim impactante. No meu caso, realmente sempre foi muito impactante, né? Assim, então o que acontece é quando a gente fala, né, da questão do tratamento para obesidade, né, assim,
A gente tem cirurgias bariátricas, que eu acho também um excelente método, né, para pacientes que têm, né, assim, MC muito Extremas, né? elevado, tá? Mas, assim, também existe hoje em dia essas medicações, né, que são os análogos de GLP-1, que realmente são medicações que mudaram, assim, a questão da evolução natural da doença, tá? E comigo foi um pouco isso, né? Eu comecei, né, com a semaglutida, que é o Ozempic, né? Mas lá na semaglutida, o grande problema foi que eu começava e não dava continuidade ao tratamento, né? Então, passava 2, 3 Você se meses. auto-sabotava até nisso. Você vê como é. Eu, psiquiatra, médico, e eu auto me sabotava. Caramba, minha É gente. Por isso verdade. que eu digo que é um mix. Não é só o fisiológico, né? A pessoa, o corpo humano, mas é muito mais mental do que. Exatamente. E outra coisa, também tem assim, um processo onde, quando você vai perdendo peso, você começa a achar, não, estou conseguindo perder peso, ou seja, está resolvido o problema. Eu vou me compensar Agora eu agora. vou me compensar. Então vem a Recompensar, compensação, né? aí vai com a comida e vem a compulsão, e aí vem o ganho de peso, e aí vem a frustração por ter Subido Então, novamente. aí você começa todo um ciclo vicioso. E aí, nesse ano, 2026, aqui 2025. 2025, isso que eu já estou no próximo ano. Já estás pensando além. Já estou pensando no próximo ano. É um presságio. Mas então eu comecei a fazer um tratamento, né, assim, realmente certinho, Dr. Gemed, né, que é nutrólogo, assim, excelente médico. E aí foi quando eu comecei. Eu tava com 126 e fui perdendo, e aí então agora um tratamento Já tá com quanto contínuo, agora? né? Já comecei a sair do 100, tô com 97, né? Então já consegui, pelo menos romper essa barreira do 100, vamos dizer. Que massa, já saiu os 3 dígitos, né? Isso é muito importante, porque é uma barreira realmente difícil. Eu chegava desafiadora. Pertinho, 101, 102, aí daqui a pouco eu ganhava peso, ia para 115, 120. Quando a gente então, tá perto, tá perto, tô conseguindo, então deixa eu me recompensar aqui. E a corrida entrou nessa virada lá na corrida de São Lucas ou foi antes disso? Como é que... Não, eu acho que a corrida começou um pouquinho antes, né, assim, na questão de quando eu fazia aquelas caminhadas, assim, mas eu acho que realmente incorporou, vamos dizer assim, foi na corrida de São Lucas. E assim, hoje em dia, né, eu vejo a atividade física, né, como essencial. Recomendo para todo paciente, né, assim, que me procura no consultório. Mas assim, o que é que as pessoas dizem? Que assim, a atividade física ela gera, né, se você for ver assim a quantidade de calorias que você tem que perder, né, você tem que, né, a questão do exercício físico ela contribui em torno de 10 a 20%, né, daquela perda total de peso que você teve, né? Sendo que eu não acho isso. Eu acho que assim é muito mais, não vendo apenas do ponto de vista calórico, Sim. mas quando você começa a correr, você começa a conhecer seu corpo. Eu sei quando eu começo a não ir bem na dieta, eu sei que eu não corro bem, eu sei que eu não estou com mais desempenho. Você começa a entender, exatamente. Você começa a entender melhor. Por exemplo, se eu for correr, eu geralmente corro na terça, quinta e sábado, né? Na quinta-feira, se eu não me alimentar bem no outro dia, se eu alimentar muito, né, vamos dizer, na quarta-feira, não vai ser legal aquela corrida pela manhã que a gente faz. Você já começa a se organizar melhor, inclusive para poder, na corrida, você ter o que você espera, né? Que é se desenvolver no seu melhor. Engraçado você falar isso, porque eu descobri justamente o efeito do açúcar na minha corrida, observando o meu corpo, que foi assim essencial essa descoberta para mim, porque quando eu entendi que para mim o açúcar fazia mal, porque veja, a gente precisa de açúcar, é energia, mas a escolha do açúcar e o momento é que a gente tem que saber fazer, porque o açúcar por si só não é bom. A gente tem que ter o carboidrato certo na hora certa e o carboidrato na hora do treino também, mas o carboidrato certo e não o doce simplesmente. Então, quando eu comecei a perceber que esse doce fazia mal, porque o doce, ele dá aquele pico de satisfação e, de repente, você cai eita, quase não sai. Vertiginosamente. Exato, vertiginosamente. E isso é frustrante também. E você perde força. Você perde energia com isso. Então, para mim, foi muito bacana eu conhecer esse aspecto do doce. E você falando agora, você está também se policiando para correr. Então, a corrida, ela mexe com vários fatores, né? Ela mexe com o teu fator de alimentar, ela mexe com o teu fator
de autoestima e assim, o próprio convívio social, porque eu acho que lá na corrida, não sei como é que é no teu grupo, mas as pessoas com quem você convive no seu grupo, não o grupo em si, mas os próximos, o acolhimento é muito bacana, diferente de outros lugares que a gente acaba tendo traumas, né? Exatamente. Por exemplo, na escola, você falou que sempre foi uma criança gordinha. É, Certamente lá você sofreu com inúmeros certeza, isso. apelidos e tudo mais, e era, É, né? A gente sabe que criança é cruel muitas vezes. exatamente. Hoje em dia a gente trata muito isso, né? Com os protocolos anti-bullying, mas antigamente não existia esse protocolo. Era muito na minha época, por exemplo, era zero esse protocolo. Era de rolha de poço Era exatamente. a outras coisas muito piores, salva-vida de aquário, enfim, era horrível. E hoje em dia a gente mede mais as palavras, né? Exatamente. E me conta mais como é que você está se sentindo hoje com esse tratamento, como é que você está se sentindo para a vida com esse tratamento, assim, com essa nova versão, com essa nova repaginada sua interior, porque ainda está no processo que você falou, né? Todo o processo. Na verdade, assim, é uma mudança, né, de paradigma, né? Então, o que eu vejo assim, quando a gente fala das medicações, elas têm que estar associadas a um plano de dieta muito Alimentar. bacana, alimentar. Quem é teu E nutricionista? minha nutricionista agora é Júlia, né? Assim Certo. que ela é esposa do meu preparador físico, do personal, né? Que eu estou Sim. indo para academia, Matheus. E assim, é excelente, assim, um acompanhamento, tem que ter esse acompanhamento, né? Eu acredito, assim, da questão da dieta, tá? Logicamente, o suporte da medicação e os treinos. O que eu vejo, assim, na questão da corrida, né? Assim, que para mim foi bem interessante, no sentido desse manejo do peso. Quando você se fixa muito no objetivo, às vezes é mais fácil você deixar escapá-lo, sabe? Por exemplo, se você ficar muito fixado, peso, 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 você fica naquela guerra, naquela batalha. Mas quando você se fixa em outro objetivo, que você consegue atingir aquele diretamente, então fica mais interessante. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu vamos começar todo esse processo, né? Eu miro em provas, né? Eu quero, por exemplo, agora eu vou para Para você se Brasília. manter em continuidade, né? Em constância, né? Vai ser a minha terceira meia maratona agora em Brasília, né? E o que acontece? Aqui eu não estou pensando em peso, eu estou pensando naquela prova, tá? E eu sei que todo o esforço que eu faço para, né, correr bem vai, logicamente, fazer com que eu consiga, né, assim, organizar essa questão, equilibrar a questão do peso. Lógico, né? Não, aí é onde é que está também, né? Eu já tive experiências na corrida, né? Onde às vezes você acha que você, não, eu vou fazer o esporte e ali mesmo eu vou emagrecer e eu vou me descuidar da alimentação. É um erro crasso. Porque você vê que eu me preparei para meia maratona no Rio de Janeiro, né? E não perdi nada. Por quê? Porque eu estava ali com a alimentação toda desregrada, estava correndo, se achando porque estava fazendo assim, uma preparação, mas eu fui ver que ali não estava conseguindo evoluir, né? Então, assim, nesse sentido é que a gente não pode, assim, vamos dizer assim, isolar algo que específico, que não, e foi isso, não. Acho que é um conjunto de fatores. E eu acho que a gente começando seria interessante. Eu queria uma dúvida assim que eu estava pensando aqui, eu fiquei martelando isso na minha cabeça agora, Rodrigo. A gente sabe que Novembro Azul existe aí a campanha de prevenção ao câncer de próstata. Sim, certo. E a gente está falando aqui sobre saúde mental. Eu acho que esses dois pontos, me corrija se eu estiver errado, são os piores a tratar no masculino. No masculino, é verdade. São duas coisas, porque assim, a gente está no Novembro Azul, né? E assim, a próstata tem os exames, tem assim, a consulta, muitas vezes o paciente acha que vai passar por uma situação constrangedora e não sei se na sua cidade, mas aqui, pelo menos no Recife, eu conheço inúmeros homens de faixa etária que se faz necessário esse acompanhamento mais contínuo. Eu sou homem, eu não quero, e assim, até essa falta de informação gera. E a gente está falando agora, gera também assim, esse afastamento do cuidado com a saúde. E a gente está falando de uma doença que tecnicamente não seria psicológica, ou
mental, né? Assim, que tivesse essa interferência, mas que, olha, eu tô falando assim, eu sou muito leiga, tá? Eu tô falando que o meu achismo, né? E, e o homem, eu sinto também, não os mais, de repente, os mais novos, mas assim, os mais velhos, uma resistência gigante para procurar um acompanhamento psiquiátrico, psicológico. É isso mesmo, assim, você é psiquiatra, você trata pessoas, então são dois assuntos que você, de repente, tem bem conhecimento. Me conta aí, o que é que você vê nesse mundo atual e o que é que você sugere para que as pessoas realmente tenham mais consciência disso e, e se desarmem, né? Porque, na verdade, isso existe que é para ajudar, não é para não estar aí por acaso. Tem uma estatística, né, que mostra que se a gente for comparar a questão comportamento suicida no homem e nas mulheres, tem uma certa diferença, né? Geralmente as mulheres têm mais tentativas, mas assim, elas conseguem suicídio muito menos do que os homens, que têm poucas tentativas, mas eles conseguem mais tentar conseguir o suicídio consumado. Sim. Né? Então, isso daí mostra um perfil diferente, uma diferença de gênero, né? Assim, que isso reflete muito na questão da saúde mental. Eu trabalho em contexto de emergência psiquiátrica também, né? Eu sou médico lá do Luiz Pernambucano. E lá é o único serviço de emergência e saúde mental aqui de Pernambuco. Né? E o que a gente percebe? Realmente, em casos graves, assim, principalmente em homens, né? Às vezes é um acúmulo, né, de situações que você não consegue externar da maneira adequada, porque o homem ele consegue externar, mas às vezes ele externa um pouco com uma questão mais ligada à violência, à bebida, a jogos, a drogas, tá? Então é a maneira dele expressar aquilo dali. Então é uma maneira disfuncional, né? Não atende o objetivo às vezes. Às vezes você, São as fugas. São as fugas. Às vezes você é um cara extremamente violento, mas aquela sua violência ela está querendo comunicar algo que você está sentindo e você não consegue deixar isso claro para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas vão observar seu comportamento violento e lógico que ao invés de elas lhe ajudar, elas vão se afastar de você. Então o que acontece? No homem tem muito esses comportamentos, né? Então quando a coisa realmente começa a sair um pouco do controle, né? Assim, então ele procura o psiquiatra e às vezes procura o psiquiatra em situações muito difíceis, assim. Na verdade, já quando o resultado está acontecido, né? Exatamente. E aí é muito difícil. Eu vejo que um exame, um toque retal, vamos dizer lá, quando você fala do Novembro Azul, né? Talvez seja tão difícil quanto a consulta psiquiátrica, porque ali você vai ter que se desnudar. Eu acho que são os 2 pontos G do homem, exatamente. Né? É a cabeça e o... Tu nem ouviu essa. Mas não vai ouvir do mesmo jeito que eu disse pi. Eu já fiz a sonoplastia pra tu. Vi se eu te dei essa deixa, porque tu fica conversando aí e me deixa aqui. Mala. Ah, tá negociando, né? O quê? Análise? Pois então, são os 2 pontos mais cruciais, né? Exatamente. E aí, quando a gente começa, o homem, a entender que não há nenhum problema, né? Vamos dizer o que se sente, né? E ser compreendido também naquilo, eu acho que as coisas vão começando a fazer mais sentido. Quando a gente verbaliza, a gente estrutura um pouco mais o sintoma. Às vezes o sintoma ele é mudo, ele tá ali, você não sabe nem defini-lo. Mas quando você começa a colocar um pouco para fora aquilo dali, a gente estrutura e a gente começa a ver maneiras de lidar melhor com aquela questão. Né? Entendi. Engraçado, Rodrigo, que eu já fiz terapia e eu faço uma... não são técnicas, tá? Mas eu desenvolvi uma técnica para mim mesma que funciona bastante, que é eu ouvir minha própria voz. Ah, certo. Já que eu não estou no divã, já que eu não estou conversando, já que eu não estou nesse momento, eu preciso me ouvir. Porque eu acho que quando a gente se ouve, quando a gente na cabeça, tudo passa com muito programadinho. É muito bonitinho quando a gente está na cabeça. Eu sou perfeita pela cabeça. Mas quando a gente verbaliza, a gente se escuta, a gente se julga também. Exatamente. E a gente consegue ver o que a gente está falando, ouvir o que a gente está falando e, mais ainda, consegue identificar onde a gente está querendo enganar quem? Nós próprias. Exatamente. Então, assim, essa técnica que eu desenvolvi para mim mesma, muitas vezes é muito bacana. Às vezes eu estou no carro
E eu fico imaginando o povo do lado, né? A doida falando sozinha ali. Eu não tô nem aí, deixa eu falar sozinha. Porque eu não tô fazendo mal a ninguém. E eu fico não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fico me ouvindo. Eu fico rezando e fico pedindo luz, enfim. Tem determinadas situações que realmente são necessárias que a gente se escute. Que o terapeuta muitas vezes está ali e não fala nada, mas na verdade a gente está se escutando, né? É lógico. E outra coisa, assim, acho que da mesma forma como nós temos nossos compromissos com todo mundo, né? Você vai para o trabalho, você lá vai visitar sua família, enfim. Você tem que tirar, pelo menos eu tento, né, fazer o máximo possível isso, um momento de encontro com você mesmo, Claro. tá? E aí, esse encontro com você mesmo, A corrida. pode ser a corrida, Também. pode ser também um momento ali à noite, antes de você dormir, que você pode, de repente, até escrever algo Fazer um e depois diário. você dá uma olhada no que você escreveu, ou então mesmo gravar no celular e depois você escuta as suas gravações, assim, de alguns momentos na sua vida, ou então você tira para ler algum livro, tem Eu pessoas acho que que o povo está com rezam, tanto medo de, e de fazer prova contra si próprio. é verdade. Tu Mas já a imaginou a questão pessoa, eita, porque não sei o que, não sei o que, aí é cai em mesmo. mãos erradas desse Exatamente, celular. é mesmo, é verdade. Isso daí eu tinha pensado. É, Você como porque, advogada, né, você já tem, né, um olhar diferenciado, claro, né? eu acho que o povo já fica, quem É tem o rabo verdade. preso, meu amigo, fica... Exatamente. Então, por exemplo, com algum livrozinho, alguma coisa, tem que colocar numa cofrezinha, alguma coisa ali É, escondida, né? Mas é difícil mesmo a gente ter esse encontro, né? Então, tem pessoas que rezam, assim, lêem a Bíblia, outras pessoas que leem outros livros de autoajuda. Eu acho que tudo é válido. Agora, assim, às vezes isso daí em si não resolve. Você tem que não é estar suficiente, né? bom, não é suficiente. Eu Ui, digo assim que é uma condição que você precisa, às vezes, conversar com alguém, né? Ali você ter um acompanhamento psicoterapêutico, porque sim. quando você faz a psicoterapia ao longo de vários meses é que você vai começando a identificar certas situações que você houve uma mudança sua de comportamento, que você vê a influência da Você psicoterapia. faz terapia, meu filho? Eu fiz, agora dei uma paradazinha agora, faz alguns Eu entrando na meses, intimidade dele. mas eu vou vou voltar a fazer com certeza. Como aquela coisa, né? A gente psiquiatra, psicólogo tem que estar terapia a vida Eu toda, não sei né? porque ele casou com Pois psicóloga. é. Eu nem sei por quê, eu nem E eu sei. digo a ela, a gente não faz terapia, né? Aí, Nada, faz né, não nada. pode fazer, né? Deixa, tu que sonha, macaco. Deixa, né? Deixa ele pensar que ele não faz análise. Ela tá te analisando toda hora, viu? Você não diga nada. Mulher é um bicho muito, né? A gente é bombril, a gente faz mil uma coisa ao mesmo tempo, né? Não? Meu filho, é uma missa, é um olho no padre, outro na missa, outro no menino que tá do lado. Você com seu problema, você só consegue fazer um problema de cada vez. A gente faz 5, 6, né? Não, Neguinha? Exatamente. E aí, às vezes, assim, acontece realmente, pequenas coisas que você vai mudando, aí a linha sua de vida, assim, vai mudando aos poucos e vai sendo alguma coisa mais, assim, adaptada, né, assim, às melhores escolhas, né, então, eu acho que é um processo, assim, interessante, que se você acha que realmente pode te ajudar, é interessante que você procure mesmo. Assim, para mim ajuda bastante, sabe? Eu escuto muitos podcasts que são de reflexão, na verdade, não é nem autoajuda, porque não é autoajuda. Eu leio também algumas coisas, também não é de autoajuda, é mais leitura de religiosa também, com interpretações, né? E isso me ajuda bastante, porque eu sempre me coloco no contexto. E eu gosto muito de ouvir esse podcast, porque ela traz. É um podcast que eu escuto, na verdade, já faz um tempo. Já está no episódio 302, para você ver como ele é maravilhoso. E depois você olha, Para Dar Nome às Coisas, de Natália Souza. Ela é uma jornalista. E assim, ela traz coisas, ela traz temas, muitas vezes que vêm dela, assim, originariamente dela, mas quando é sugerido por alguém, ela tenta trazer o tema do que ela viveu. Geralmente ela se coloca no local. Geralmente não, ela sempre se coloca na primeira pessoa. Ela fala sobre sob a ótica dela. E é muito bacana isso, porque ela dá interpretações e ela mesmo faz assim várias reflexões e análises da situação. Depois de passado, né? Quando passa, a gente consegue ver com mais clareza e tudo mais. Mas, enfim, é muito bacana e tem muitos temas bacanas também, assim, no sentido de ter conexão com quem escuta. Cada um do seu jeito. E aí a gente se identifica, é bem bacana. Mas hoje
vamos voltar ao seu Sim. assunto, porque o entrevistado é você. Hoje, no teu consultório, com a tua experiência hoje, assim, de tratar a obesidade, de ter mais consciência dessa doença, você tem conseguido trazer para os seus pacientes de repente, essa conscientização mesmo, para que eles possam aí olhar com mais, como é que eu posso dizer, empatia, mas ao mesmo tempo ser sóbrio, né, na hora de decidir, de tomar conta da sua vida, de tomar pé da sua vida. Tu consegues trazer isso? Porque assim, quando a gente passa pelo processo, eu acho que fica mais... a gente tem mais autoridade para falar. A gente sente na pele, né? Ali e a gente tem mais autoridade, né? Porque a gente passou por aquilo. Tudo bem, cada um vai passar do seu jeito, mas a gente passou. Então a gente tem como falar daquilo, né? Tá passando, né? Tá Na verdade. Não, todos nós estamos passando por várias provações, né? Exatamente, mas o que eu percebo, assim, na clínica psiquiátrica? Geralmente, a gente, quando atende um paciente, a gente dá muito importância e realmente, de fato, a consulta tem que ter esse enfoque mais para as questões psicológicas, né, enfim, dos sintomas psiquiátricos que existem, né, e a medicação também psiquiátrica, que às vezes é necessária, nem sempre mas às vezes sim a gente prescreve, e o que acontece termina passando de lado um pouquinho, né, assim, outras questões físicas, corporais do paciente que tá muito relacionado com a questão da psiquiatria. Se, por exemplo, eu tenho um paciente, certo, que ele começa a tomar medicação psiquiátrica, e aquela medicação começa a fazer com que ele ganhe peso, né? Assim, o que acontece? Aquilo dali vai gerar uma certa inflamação, né, no organismo do paciente, que um dos mecanismos para a depressão seria justamente essa teoria inflamatória, que alguns já especulam, né? Então, o que acontece? Você está tratando uma questão psiquiátrica e aquilo dali está se reverberando numa questão de aumento de peso e aquilo dali entra num ciclo vicioso. Sim. Então, a tendência nossa na psiquiatria é cada vez mais integrar o tratamento psiquiátrico, né, também a tratamento para pessoas que têm esse problema da obesidade, enfim, do excesso de peso, já integrado ao tratamento, né, para fazer com que haja realmente não apenas, vamos dizer, um tratamento psiquiátrico, mas tratar o paciente como um todo. E aí, depois de todo esse processo, eu realmente comecei a integrar na nossa clínica, na clínica da gente, a gente está passando por esse processo de integração, né, e, logicamente, sempre levando em consideração essa particularidade do paciente psiquiátrico, que é o uso dessas medicações, mas não deixando também escapar essa outra questão metabólica do paciente, claro, que é tão importante quanto, né? Assim, claro. Existem vários estudos que mostram essa inter-relação, a gente não pode negligenciar isso. Perfeito. Minha gente, esse papo podia durar aqui a tarde inteira, porque é muito complexo e assim... Exatamente. Não é à toa que não é numa sessão que a gente resolve o problema do povo, né? Exatamente. Quer dizer, vocês, né? Eu não resolvo o problema do povo de jeito nenhum. Eu faço parte dele. Mas, Rodrigo, eu estou aqui orgulhosa de ter tido você aqui nessa mesa, maravilhosa. E esse papo, assim, muito construtivo. Acho que tem muita gente que corre, que precisava ouvir isso para entender, para se avaliar, para se autoavaliar, para se conhecer melhor. E deixe seus contatos para as pessoas, de repente, terem a oportunidade de ter acesso a você, seja como um médico mesmo, psiquiatra, seja como uma pessoa que possa aí dar uma luz, porque a gente segue exemplos que estão dando certo, né? Então, assim, você é um exemplo que está dando certo, e se orgulhe disso, e veja sua responsabilidade, porque muitas vezes a gente pode pensar em parar, mas quando a gente se conscientiza de que a gente é responsável pela felicidade, pelo resgate de tanta gente, a gente pensa duas vezes. Pensa ou não pensa? Com certeza, pensa, e não só na gente, pensa nos nossos familiares também, que tem problemas, assim, e nossos pacientes, lógico. Então, é algo assim que vai meio que... uma onda, né, de coisas boas que também a gente vai tentando promover para outras pessoas. Perfeito. Você está atendendo aonde agora? Não, eu atendia, né, na Angostura, né, assim, no empresário Angostura, mas agora eu estou indo para o Rio Mar, né, agora para a Torre C lá. Torre qual? A Torre C, né? C. Isso. A gente está indo para lá agora, né, e o nome da nossa clínica é Una Psique, o meu Instagram é Rodrigo Gomes Psiquiatra, não é? Rodrigo Gomes Psiquiatra. Isso.
E assim, eu só queria, né, assim, terminar, né, logicamente falando assim da importância de quem está começando a iniciar todo esse processo de mudança de estilo de vida, assim, invista, né, seu tempo, né, invista, né, assim, enfim, vale a pena, porque quando você começa, né, os primeiros passos são os mais difíceis, mas depois a manutenção, você vai vendo coisas boas que vão acontecendo, você vai vendo uma mudança no seu humor, no sono. Hoje em dia eu durmo super bem, você começa a ver uma melhora nas relações que você vai construindo, ficam mais sólidas, tá? Então, assim, realmente eu digo assim que é como se fosse uma odisseia, né? Como se fosse uma longa história que a gente vai contando, mas assim que é uma coisa que está concatenada uma a outra e a gente vai chegando ali nos nossos objetivos. E outra coisa que eu queria dizer muito assim é que não se compare com ninguém. Perfeito. Olha, eu estou ao lado de a sexta maratonista do Brasil em Chicago. Ou seja, eu poderia ter entrado aqui, rapaz, eu vou falar de corrida para Soara. Oh. Mas assim, Soara, assim, eu acho que cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua história, né? Claro. E é importante e todas são importantes, né? São importantes, exatamente. Porque assim, eu acho que para mim, a história talvez para quem ainda está na cama, sem querer fazer exercício físico, é interessante, né? Com aí certeza. A sua já é pra gente, um dia, eu não vou ficar em 6, mas pelo menos ali eu vou fazer a de Chicago, né? Então é isso. Sonhos, assim, né? Sonhos que a gente constrói e objetivos que a gente vai atrás. Então é isso. Rodrigo passou por tudo isso, Rodrigo está aí mostrando que é possível, que vale a pena, e está aqui com esse sorrisão no rosto, né? Esbanjando aí saúde e mostrando o quanto a volta por cima trouxe de benefício para ele. Parabéns por essa maravilha de retomada de vida. Fico muito feliz dessa partilha que você tenha feito com a gente e espero que essa partilha seja realmente tocada no coração de quem está precisando. E vamos embora. Porque o Café com Pace é desse, sabe? O Café com Pace é assim, a gente traz assuntos que envolvem corrida, ele é corredor, mas que também tem o seu grau de subjetividade, e a história de Rodrigo é tocante. Para você que assistiu até aqui, compartilhe esse episódio se você acha que tocou seu coração, se foi uma boa companhia para vocês. Sigam Rodrigo Gomes, psiquiatra. Ele atende lá na Torre C do Rio Mar. E corram, sejam felizes. O que é que tu vai fazer? Coisinha de Jesus. Ele fica me atrapalhando, Rodrigo. Isso é uma falta de absurdo. Para, visto que isso é feio. Voltando ao fechamento, curtam, compartilhem, né, o nosso episódio. Levem aí essa mensagem para quem vocês acham, se não para vocês, mas para quem vocês acham que vai ajudar. Coloca aqui nos comentários o nome das pessoas que você gostaria de passar essa mensagem, porque muitas vezes a gente está ali aleatório, né, e escuta uma coisa que tocou alguém. Mesmo que não coloque o nome, mas de repente compartilha com essa pessoa que é privado e, enfim, cada um sabe das feridinhas, dos dodóis que tem dentro de si. Um beijo e até o próximo episódio do Café com Pace, que é em breve. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Soara. Foi legal. Foi ótimo, foi massa. É o quê? É o médico das duas cabeças? Das duas cabeças. Realmente faz sentido, duas cabeças, né?